Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Professor Lucas na fala. Vamos a mais uma aula de educação física. Turma, essa videoaula é para a gente estar fazendo a correção da atividade que foi feita na última aula e também estou trazendo a explicação sobre a hipertensão. Então, inicialmente, vou fazer a explicação de forma bem resumida, tentando ser o mais simples possível, e em seguida a gente faz a correção da atividade. Então, eu peço que vocês prestem muita atenção. A hipertensão, ela ocorre devido à pressão arterial elevada. Essa pressão arterial elevada, na nossa região, ela é muito conhecida, ela é mais comentada, inclusive, por essa nomenclatura, pressão alta. Com certeza, todos nós conhecemos pessoas que têm esse diagnóstico de pressão alta, que tem a pressão arterial elevada, ou seja, tem hipertensão. Enfim, a hipertensão, ela faz com que os vasos sanguíneos contraiam e diminuam. Então, os vasos sanguíneos contraem e diminuem. Isso faz com que o coração seja mais exigido. Então, exige mais um esforço do coração para poder fazer a circulação sanguínea. Uma vez que os vasos sanguíneos eles irão diminuir, irão contrair, então o sangue ele vai ter uma dificuldade maior para estar circulando. E quem faz o sangue circular é justamente o coração. Então vai ter um esforço maior desse membro do nosso corpo, né, que é o coração. Então isso vai facilitando o depósito de gordura nas paredes das artérias. Então, quando existe essa dificuldade na circulação sanguínea, vai facilitar o depósito de gordura nas paredes das artérias. E aí o que acontece? Vai aumentar o risco de infarto ou derrame. A pessoa ela aumenta o risco de infarto por quê? Como eu disse, o coração ele vai precisar ter um esforço maior para fazer a circulação do sangue, consequentemente, aumenta esse risco. Bom, eu vou tentar ser mais claro, tentar trazer de forma mais visual, uma forma mais dinâmica, para que vocês possam entender o que eu estou falando. Vamos imaginar dessa forma. Aqui está essas duas linhas azuis. Vamos imaginar que aí é o vaso sanguíneo. E por dentro do vaso sanguíneo ocorre a circulação do sangue. Então, é dessa forma. Então, nessa primeira imagem, a gente está vendo o vaso sanguíneo, que é essas duas linhas em azul, e por dentro do vaso sanguíneo está o sangue. O coração é responsável por fazer essa circulação. Na segunda imagem, a gente vai ver o mesmo vaso sanguíneo, porém com um acúmulo de gordura. Existe a gordura que acumula nas paredes das artérias, então vai trazer uma pressão maior para os vasos sanguíneos, ou seja, vai diminuir esse túnel aqui do vaso sanguíneo vai diminuir. Então, o sangue ele vai ter mais dificuldade para estar circulando. Então, assim, na primeira imagem, vocês podem ver que o sangue circula de forma mais simples. Na segunda imagem, já tem um pouco mais de dificuldade, justamente pelo acúmulo de gordura, que é gerado devido à hipertensão. Então, o que que acontece? É um exemplo mais claro. Uma pessoa, quando vai molhar o jardim, vai lavar uma moto, lavar um carro, enfim, que utiliza a mangueira para lavar. Quando a pessoa coloca o dedo na saída da mangueira, a água automaticamente ela vai um pouco mais longe. Por quê? Porque gera uma pressão na água. Então, assim, ao você tapar mesmo uma parte da saída ali da mangueira, a água ela pega mais pressão. Mais ou menos parecido com essa explicação aqui. Então, o vaso sanguíneo ele vai diminuir, consequentemente, vai dificultar a passagem do sangue e vai gerar uma maior pressão e com isso o coração vai ter que ter um esforço maior. Então, isso gera a hipertensão. É mais ou menos dessa forma que ocorre, que é o sintoma da pessoa com pressão alta. E aí, pessoal, agora a gente vai fazer a correção da atividade. Foram 4 questões, então a gente vai estar corrigindo agora. Peço que vocês corrijam, caso tenham errado, para que depois a gente possa fazer a tarefa do dia de hoje. O que acontece com a pessoa hipertensa? De acordo com o texto, né, com o que foi dito já,
nessa explicação também, com o texto que vocês tiveram para ler. O que acontece com a pessoa hipertensa é o seguinte: os seus vasos sanguíneos se contraem e diminuem, forçando o coração a trabalhar mais para movimentar o sangue através do corpo. E o que determina a pressão arterial? A resistência que a parede das artérias oferece. Então, a parede das artérias oferece essa resistência para que o sangue tenha sua circulação, consequentemente, isso vai determinar uma pressão arterial elevada ou que não seja elevada. O que é esfigmomanômetro? Nome um pouco mais complexo. Esfigmomanômetro, sem dificuldade para falar esse nome, é um aparelho que mede a pressão arterial. Qual o intervalo aconselhável para a verificação de pressão arterial? Bom, essa pergunta ela não está tão clara no texto. Vocês teriam que entender e tentar formular ela. Eu já fiz isso de propósito. Mas, após formular, eu fiz essa resposta aqui. A cada ano, porém, se houver fator de risco para desenvolver hipertensão ou doença cardíaca, este intervalo deve ser menor, a cada 3 meses. Vocês podem perceber que lá no final no texto está falando mais ou menos dessa forma. Então, essa foi a correção da atividade, essa foi a explicação sobre a hipertensão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só me chamar, que eu estou à disposição.